Começando a pintar o olho com a tinta acrílica. E eu espero que vocês gostem desse tutorial, eu acho que tá bem bonito. E eu confesso que eu me surpreendi muito. Bom, eu comecei com esse cinza mais escuro aí no olho, pra gente começar a dar essa luz e sombra, né? Visto que os cílios dão sombra, mas eu não gostei, então eu passei um cinza um pouquinho mais claro e já foi dando o formato que eu queria, que é essa coisinha da luz e sombra. E assim, gente, o segredo é você ir esfumando. E assim, esse não é um tutorial realista, eu já vou falar pra vocês que não é, então não esperem isso. É simplesmente um tutorial com tinta acrílica pra você tanto ir soltar a mão, também aprender um tipo de desenho novo, né? Um tipo de estilo de pintura novo, enfim. Então, é isso, gente. É um desenho bem simples, mas que você pode fazer ele da forma que você quiser. Eu estou fazendo dessa forma, porque é a forma que eu considero melhor para mim, entendeu? Então, já vou deixar tudo isso claro, para não gerar mal entendido. E assim, gente, essa parte do olho, dessa questão do brilho, eu acho muito legal você se atentar, porque deixa um efeito muito bonito no final do dia. E fica realmente bem interessante, sabe? Acho que sai daquela coisa que a gente tem de que o fundo do olho tem que ser branco. Mas tá super certo, sabe? Por causa que, querendo ou não, a gente tem reflexo o tempo todo e a gente pensar que o fundo do olho é branco não é 100% certo também. Então, para dar uma profundidade, a gente coloca um cinza. Isso é uma coisa muito legal na pintura. Vocês podem substituir o branco por cinza várias vezes e o preto por um cinza mais escuro. Fica bem interessante. E aí eu comecei a fazer o olho. Eu quis colocar essa cor, esse castanho um pouco mel, né? Como a gente popularizou, mas é um pouco esverdeado, enfim. E aí eu só vou colorindo sem muito segredo inicialmente. E deixando esse espaço aí de cima que vai ser a nossa sombra, né? Já que os cílios, eles dão sombra. Então, aí a gente vai começar já a pintando para ir fazer o nosso degradê. E eu vou aproveitar para também fazer ao redor, que eu acho que fica super interessante, como eu disse, dá aquele efeito de profundidade super legal, que vai fazendo toda a diferença no final do desenho. E assim, gente, tinta acrílica é camadas, assim como a tinta a óleo, assim como qualquer material que vocês forem usar, acho que sem ser lápis de cor, a gente vai ter essa coisa de criar camadas, de você começar a fazer uma, depois você fazer outra, enfim. Então, se acostumem com isso. E assim, vários tons diferentes também, sabe? Então, daí pra ver que eu criei aquele esverdeado, aí depois eu usei mais branco pra diluir. E aí eu fui deixando mais escuro, enfim. Cada parte com uma parte, daí pra ver, como vocês podem ver, né? Fica fazendo toda a diferença. Aí eu já vim com um pouco mais escuro, né? Pra gente dar uma sombreada aí também. Não sei se sombreada seria a palavra certa, mas ainda dando esse efeito de profundidade. E agora eu venho com o branco. E aí eu começo a fazer alguns reflexos aí no olho. E os reflexos vocês fazem onde seu coração mandar, sabe? Eu acho que não tem muito certo e errado nisso. Mas a mágica vai vir agora, que mesmo com esses reflexos, vocês vão conseguindo ver que eu vou preenchendo eles depois, sabe? Para dar esse efeito ainda mais interessante de nada muito certinho, algo meio o mais despojado e também natural, porque eu acho que essa coisa de quem usa tinta, a gente tenta chegar ao mais natural que a gente consegue. Então, como dá pra ver, eu realmente fui espalhando bastante aí essa técnica. E aí depois eu vim com a cor, né, que a gente escolheu, que é esse castanho, e vim preenchendo um pouquinho mais. E aí eu fui pintando essa parte de preto, mas eu não usei preto, eu usei um cinza bem escuro. Já que, como eu disse, acho que o preto, ele fica muito carregado. Depois que eu aprendi essa dica de você substituir o preto por cinza na pintura, eu confesso que preto é uma das cores que eu menos uso. Então, ou eu uso a cor muito escura, mas eu evito demais usar o preto, sabe? Aí eu venho diluindo ele ainda mais
pra gente fazer o reflexo aí no meio do olho. Agora a gente vai para essa parte aí, que é a parte onde ficam os nossos cílios, porque não é direto também. Existe essa parte do nosso olho e pintura é muita observação. Você acaba observando, você acaba aprendendo, querendo ou não. E assim, gente, eu fui pintando com a tinta bem líquida, porque querendo ou não, eu vou fazendo essas coisas mais para mostrar o meu trabalho mesmo, sabe? Então, depois eu vou usar mais vezes, então eu uso ela bem líquida com um médium para eu conseguir fazer em outros trabalhos e não ir gastando tanto o meu material. E agora eu vou utilizando, né, aí por todo lado pra gente criar esse efeito de pele, né? Já que é o que a gente tá querendo sim. Se vocês quiserem, posso trazer um vídeo apenas com os tons de pele, como fazer as misturas, quais tintas eu uso. Lembrando que o papel que eu estou usando é um papel de gramatura 300. Ele não é aquele que tem aquele lado mais... Como que eu posso dizer, gente? O lado mais áspero e o lado mais liso. Ele só tem o lado liso mesmo. E para aguentar a tinta tem que ser a 300. Infelizmente, não tem como a sulfite aguentar a tinta, entende? Ela não vai absorver. Mas enfim, então como vocês podem ver, eu vou criando bem despojado. Porque assim, gente, eu realmente queria um desenho que fosse um pouco mais despojado. Então, eu não queria pintar a folha toda, sabe? Eu acho que tiraria um pouco do encanto. Eu já peço desculpa por barulhos de carro aí no fundo. O meu quarto é de frente para a rua. Enfim, não tinha outro momento para eu editar o vídeo. Então, eu venho um pouquinho com uma mistura bem mais clara ainda para fazer aquele plano que eu tinha falado do olho. Assim, gente, a anatomia eu não sou muito boa. Então, os nomes eu não vou saber certinho. Mas, como vocês podem ver, eu tô realmente fazendo tudo, não estou pulando nenhum passo para ficar bem entendido. Aí, nessa hora, vocês vão ver o erro e acerto. Porque eu fui fazer a sombra e eu odiei esse tom que eu tinha feito, porque ficou muito alaranjado. Então, eu voltei, refiz o tom e aí já foi dando um pouquinho mais certo, sabe? Então, acabou que pareceu esse tom alaranjado, mas depois que ele secou, ele ficou bem mais interessante na hora de trabalhar, sabe? E assim, claro que essa vai ser só a parte do olho, até porque a gente sabe que no nosso rosto, a parte do olho, ela é mais escura do que o resto do rosto, costuma ser, né? Então, muito normal, não tem muito assim o que dizer, sabe? É só que você vai criando essas estruturas e eu fui fazendo pinceladas bem aleatórias mesmo, sem muito padrão, pra ficar interessante, sabe? Não ficar aquele desenho muito marcado. E essa é uma coisa que eu estou tentando agora, porque eu sempre tive isso de tentar fazer o mais certo que eu conseguia. E dessa vez eu queria ser bem despojada mesmo, sabe? Então aí eu fui pegando outro tom e fui criando esse degradê aí pra ficar mais uniforme, vamos dizer assim, realmente dar uma textura de pele. E esses tons, eles não são prontos, então eu fui construindo eles com a base do amarelo, vermelho, azul e branco. Mas, se você quiser, você também pode usar o magenta no lugar do vermelho, porque eu aprendi com vermelho, mas sigo com magenta, dá super certo. Então, eu vim com um castanho um pouco mais escuro, né? Pra fazer a sobrancelha. Aí, gente, tá o segredo. Aleatório. Coisas aleatórias pra fazer pelos. Quando eu descobri isso também, me ajudou muito, porque eu tinha muita essa dúvida entre fazer cabelo, fazer pelo, porque eu não sabia mais ou menos como que seria. Então, sempre dando pinceladas bem aleatórias. E esse pincel zero que eu estou usando é da Tigre. Ele é incrível para pintar. E assim, eu confesso que eu amo o efeito dele. É um pincel que dura muito, então compensa bastante vocês estarem aí usando, sabe? Aí agora eu vou começar a fazer os cílios e eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz a sobrancelha, de forma bem aleatória. E a mão muito leve para realmente os cílios ficarem com um aspecto natural, sabe? E assim, gente, não fazem tudo certinho, não se preocupem em fazer certinho nessa hora. Vão fazendo realmente
da forma mais despojada possível, com a mão bem solta mesmo. Se vocês quiserem fazer exercícios aí de fazer essas linhas com a mão mais leve, façam exercícios também que ajuda muito antes de pintar. Isso aí eu confesso que nunca foi um problema pra mim, eu sempre tive a mão bem levinha. E aí eu fui fazendo os cílios inferiores também e os cílios superiores novamente, só pra gente ir dando essa coisa aí. Agora eu não me lembro, mas acho que provavelmente passou isso no vídeo, que eu estava fazendo com uma tinta um pouquinho mais escura, mas eu não lembro se começou a passar no vídeo. Na verdade, esse é o próximo passo. Enfim, eu escolhi um cinza bem escuro, quase puxado pro preto. E aí eu vim contornando o olho, só para ficar uma coisinha mais dinâmica. E assim, vocês fazem conforme vocês gostam. Eu confesso que quando eu vi, eu pensei que eu não precisava, sabe? Algo como desperdício. Mas depois eu olhei e falei, eu acho que vai ficar bem interessante, vai deixar o olhar muito mais marcado. Então é exatamente isso que eu fiz. E aí eu fui para a parte de cima também, só para dar aquela encontrada, sabe? Eu gostei muito, gente. Muito mesmo. E então eu fui começando na parte dos cílios também, só pra gente deixar alguns cílios com essa coloração mais escura para dar um degradê com o castanho, como se fosse o efeito de uma máscara de cílios mesmo, sabe? E, gente, eu confesso que me surpreendeu muito, mas eu também fui criando novos fios também, justamente pra gente ter aí, né, como eu disse, essa mescla, essa profundidade, porque querendo ou não, vai dando um ar de profissionalidade no desenho, vai deixando cada vez mais profissional e mais interessante aí. E eu fui fazendo a mesma coisa com a sobrancelha também, criando fios bem aleatórios, em lugares bem aleatórios mesmo. E realmente, gente, acho que esse é o segredo de muitos desenhos do Pinterest, sabe? Porque quando eu terminei esse olho, vocês vão ver que vai ficar bem interessante. Aí eu vim com esse tom de roxo pra gente fazer a estrelinha no cantinho do olho. E eu fiz aquela estrela bem simples quando a gente fazia na escola, não pintando direto, mas criando só a questão da linha, e a parte da linha eu fui colorindo. Então, foi uma estrela muito simples e muito fácil de fazer. E aí, em cima, eu fui fazendo o brilhinho com o roxo, né? Esse roxo um pouco mais escuro mesmo. E assim, gente, fui criando realmente bem da cabeça, sabe? Sem preocupar com algo muito certinho. Aí eu decidi fazer outra estrela e aí vocês vão conseguir ver melhor o que eu fiz. Na outra não deu pra ver tão bem, mas essa dá pra ver. E realmente eu só fui colorindo. E aí eu criei mais um brilho. E assim, essa parte da maquiagem vocês fazem do jeito que vocês quiserem, sabe? Acho que dá pra inovar bastante. E fica bem legal. Aí eu vim com um tom de roxo um pouquinho mais claro, que eu diluí no branco, só pra colocar aí no meio, pra criar realmente essa coisa da cintilância, sabe? Querendo ou não, o brilho, ele tem essa cintilância, você tem que colocar isso. E aí você só vem com um tomzinho mais claro. E, gente, ficou realmente incrível. E essa é a hora que todo artista tem medo, a hora de assinar. E eu confesso que eu também tenho medo, a minha assinatura nunca fica 100% perfeita, ou do jeito que eu gosto muito. Mas eu dou o meu melhor para fazer isso. E tá tudo bem. Para quem ficou até aqui, muito obrigada mesmo. Eu agradeço muito pelo apoio de vocês e tá aí o resultado final.